Atenção! Começa agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Oi, tudo bem? Eu tô meio aflita. A máquina de lavar parou bem no início da lavagem. O fato é que a gente se acostuma bem quando pode ter uma máquina dessas. E quando ocorre uma falha? E aí? Negativo, o painel da máquina não tá mostrando qual é o diagnóstico. E agora? Tá brincando? A gente vai ter que chamar a assistência técnica. Bom, aparentemente, o problema parece ser o motor. O motor é um atuador, não é, pai? Atuador? Que isso? Tudo que é automático tem um sensor, um atuador e um... Como chama mesmo? Controlador. Controlador. Pronto, não sei se deu pra perceber, mas a teleaula de hoje está começando. Na teleaula passada, você acompanhou uma introdução ao universo da automação, seus conceitos e o seu impacto na sociedade. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os principais elementos que estruturam a automação, os atuadores, os sensores e os controladores. E vai constatar que o fundamental num sistema de automação é a integração de todos estes elementos. Hoje é o dia de responder a pergunta: automação, como se faz? Hoje em dia, os sistemas de automação utilizados nas indústrias e em diversos tipos de serviços são muito complexos. Entretanto, todos eles se compõem sempre de alguns elementos principais: atuadores, sensores e controladores. E como o funcionamento adequado de sistemas automáticos depende de que se domine e se compreenda bem esses elementos, vamos analisar um pouco cada um deles. Atuadores. Todo sistema automático, para funcionar, necessita de força, de movimento ou dos dois. Os atuadores fazem exatamente isso, fazem o sistema trabalhar. No caso de um elevador como este aqui, o atuador é elétrico, mas existem diversos tipos de atuadores. Eles podem ser desde motores elétricos até cilindros hidráulicos ou pneumáticos. Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui nesse consultório de dentista. É que eu tô fazendo um tratamento e quero aproveitar a ocasião para mostrar como nós estamos cercados pela automação por todos os lados. A cadeira que a gente senta no consultório de dentista, por exemplo, ela precisa de um atuador para que possa ser ajeitada na melhor posição. Nesse caso, é um atuador elétrico. Mas não é apenas a cadeira. A broca também possui um motor pneumático, que é um atuador. O famoso motorzinho. Viu como estamos cercados pela automação por todos os lados? Pronto, agora é só esperar assistência técnica. Mas agora eu fiquei interessada. Como se faz a automação, afinal? Quer dizer que o motor da máquina de lavar é esse atuador que vocês estão falando? Exatamente. No caso, é um motor elétrico. Mas existem outros tipos de atuadores que não são elétricos, né, pai? Isso mesmo. Existem atuadores pneumáticos, quer dizer, funcionam com ar comprimido. Essa bomba de ar aqui, por exemplo, ela é um atuador? Não. Os cilindros pneumáticos usados nas indústrias funcionam com ar entrando e gerando movimento e força. Essa sua bomba, que na verdade se chama compressor, ela gera ar comprimido que é usado no sistema pneumático. A utilização do ar como forma de transmissão de energia há muito tempo é usada pelos seres humanos. Os cilindros são elementos que exercem força e movimentos lineares por meio da pressão e vazão aplicadas no êmbolo. Para controlar a força, velocidade e direção de qualquer atuador, é necessário um sistema de válvulas pneumáticas. Além dos atuadores pneumáticos e elétricos, existem também os hidráulicos, como por exemplo os macacos hidráulicos. Mas agora vamos voltar a nossa atenção sobre outro elemento importante no sistema de automação. São os sensores.
Bem, além dos atuadores que fazem o sistema trabalhar, existem também os sensores, que são importantes porque eles detectam como se fossem capazes de sentir uma propriedade particular do processo a ser controlado. Por exemplo, no caso deste elevador, este sensor aqui não permite que a porta se feche sobre o corpo de uma pessoa e existe ainda um outro sensor que não permite que o elevador trabalhe com sobrecarga. Os sensores são fundamentais em qualquer sistema de automação. Eles detectam as grandezas físicas ou químicas que são transmitidas ao controlador. Esta sala, por exemplo, está equipada com um sensor de presença para controle da iluminação. Toda vez que uma pessoa entra, as luzes se acendem. A sua bicicleta, por exemplo, ela tem um sensor que detecta a rotação das rodas. Esse sensor envia um sinal elétrico para o velocímetro que indica a velocidade, mas pode indicar outras coisas também, como distância percorrida, calorias queimadas, tempo de percurso. Quer dizer que a gente nem percebe, mas está cercada por atuadores, sensores. Claro, esses dispositivos fazem parte do nosso cotidiano. Oi, de novo. Existem mesmo muitos exemplos do uso de sensores no nosso dia a dia que muitas vezes nós nem percebemos. A porta do metrô, o ar-condicionado, sistemas de vigilância, tudo isso utiliza sensores. E eu tô aqui, nessa farmácia, pesquisando e mostrando para você como nós estamos cercados pela automação, por todos os lados. Uma balança como essa faz uso de uma célula de carga que transmite um sinal elétrico proporcional ao peso da pessoa para o indicador ou display, que mostra a sua massa em quilograma. Esse sensor aqui não está muito bem calibrado, não. O sensor, desta forma, detecta o valor de uma grandeza, seja física ou química, e transmite o sinal para o elemento que controla o sistema de automação. E aí surge justamente este terceiro elemento, que comanda o atuador, verifica o estado do processo pelos sensores e faz o sistema funcionar, o controlador. Vamos falar sobre ele. Controladores. Se eu entendi, é o controlador que dá as ordens. Esse é um modo de falar, mas pode-se dizer que o controlador tem a função do cérebro nesse esquema. Na máquina de lavar roupa, por exemplo, ele controla os ciclos da lavagem. Olha, aqui um exemplo manual. Para fazer o furo na parede, eu tenho que usar os meus sentidos, não é? Sim. Então, eu uso os meus olhos e o meu tato como sensores. O meu cérebro processa esses sinais e comanda a ação dos meus braços. Ou seja, o cérebro é o controlador. Claro que numa indústria, esse sistema que foi manual é automatizado. Certo, certo. Eu acho que eu estou começando a entender esse esquema da automação. Vamos dizer, num sentido figurado, claro, que os atuadores seriam os braços de uma pessoa, os sensores, o sentido, como a visão, o tato, e os controladores, o cérebro, que comanda tudo. Esse é um modo simples de entender o que está em jogo num sistema de automação. Claro que a comparação com o ser humano é só um exemplo. A nossa complexidade é muito maior, muito mais cheia de variáveis do que num sistema automatizado. Realmente. Podemos dizer que o controlador de um processo industrial funciona mesmo como um cérebro. Ele vai receber sinais de entrada por meio dos sensores e botoeiras. E após o processamento, o controlador emite sinais de saída para que os motores funcionem, para que os cilindros se movimentem ou mesmo para que sinalizem o estado da máquina. Tudo de acordo com a programação que define a sequência de funcionamento do processo. Em relação aos controladores, é bom ter em mente que eles podem ser de vários tipos. Pode ser um computador, pode ser um circuito lógico, ou elétrico, ou pneumático. E também pode ser um CLP, ou seja, um controlador lógico programável. O CLP, ou Controlador Lógico Programável, é uma espécie de computador para uso industrial. Como o próprio nome sugere, trata-se de um sistema com memória programável.
para armazenamento e execução de instruções de controle industrial para ser aplicado em diversos tipos de processos. Ele lê as entradas, executa o programa e comanda as saídas, controlando assim o processo de forma cíclica. Vamos pensar um pouco. Bem, nós vimos que qualquer sistema de automação possui alguns elementos indispensáveis: os atuadores, os sensores e os controladores. São esses dispositivos que fazem o sistema funcionar, e eles podem tanto estar numa mesma máquina como separados fisicamente. Mas o mais importante mesmo é a integração entre eles, o trabalho que realizam em conjunto para que tudo funcione bem. É isso aí. É assim que são feitas as automações. A maioria dos sistemas de automação utilizados, por exemplo, na indústria automobilística, na indústria petroquímica, nos supermercados e em outros serviços, é extremamente complexa. No seu livro de estudos, você vai ver com detalhes as diversas formas de automação industrial, como os diversos controles, a entrada e a saída dos sinais nos controladores e muito mais. Agora, eu acho bom a gente dar uma revisada nesse assunto. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os sistemas de automação possuem uma estrutura onde se encontram alguns elementos fundamentais: os atuadores, os sensores e os controladores, e constatou que o importante numa automação é justamente a perfeita integração entre todos esses elementos do sistema. Opa, chegou a assistência. Na próxima teleaula você vai saber mais sobre sistemas integrados de automação. Até lá!